A paz do Senhor Jesus, minha irmã e meu irmão, que Deus possa te abençoar. Eu quero aqui compartilhar com você uma palavra abençoada que Deus colocou em meu coração, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que no contexto está escrito assim: a visão de Isaías e o seu chamado. O tema desta palavra se chama missão. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas verdes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor Deus dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma ternaz. Como a brasa tocou na minha boca, disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Eu peço que você venha ouvir com bastante atenção o que Deus vai falar com você, minha irmã, o que Deus vai falar com você, meu irmão, nesta palavra. A razão aqui da nossa existência é cumprir uma missão, o qual o Senhor nos deu, o qual o Senhor confia em cada um de nós. De maneira geral, todos nós temos então a tarefa de seguir Jesus e levar o seu evangelho. Mateus 28, do versículo 18 ao 19. Mas de forma específica, Deus tem um chamado para cada pessoa, e para isso Ele vai proporcionar, claro, dons como ferramentas espirituais para exercer esse chamado, para exercer então esse ministério. Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 9. O profeta aqui, Isaías, vai receber de Deus chamado missionário em meio a uma grande crise, quando o rei Uzias havia morrido, mas foi nesse tempo aqui que aprendeu a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas, a ser conduzido pelo Senhor em uma missão abençoada. Como descobrir a minha missão? Como descobrir a sua missão? Como descobrir a nossa missão? Vamos então aqui refletir o chamado missionário de Isaías e aprender a descobrir qual é a nossa missão que Deus nos deu. Primeiro, olhos, ou seja, a mudança de visão. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, a primeira coisa aqui que Isaías fez, em meio a tantas lutas que enfrentava, era entrar no templo do Senhor, onde completou a glória de Deus assentado, onde contemplou a glória de Deus assentado em seu trono. Com isso aqui, Isaías aprendeu que o Altíssimo é soberano sobre tudo. A visão de Isaías aqui foi transformada, porque passou a olhar não somente os problemas, mas sim ele passou a olhar, a entender, a ver, a compreender a glória de Deus. É assim, minha irmã, quando você olhamos as circunstâncias ao nosso redor, nós não encontramos alternativa a não ser buscar ao Senhor diante das lutas ruins que acontecem no mundo. Muitos então perguntam: onde é
que estará Deus? Mas a resposta é que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. No mesmo lugar, Ele está no seu trono, reinando, mas também em nosso coração. Isaías 57, versículo 15. Se nós olharmos as dificuldades que temos em nossas vidas, não veremos nenhuma solução. Mas se nós buscarmos a Deus pela fé, mesmo sem ver, humanamente podemos crer e viver o sobrenatural. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A nossa missão pode ser percebida quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e contemplamos o que Deus tem para nossas vidas, com o seu poder de transformar todas as coisas. Efésios capítulo 1, do versículo 18. Abra os olhos e veja qual é a sua missão. A segunda coisa que Isaías fez aqui, Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 4. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as abrás das portas se movia a voz do que clamava, o templo se encheu de fumaça. O que Isaías viu e ouviu aqui no templo foi o louvor de Deus, com os anjos cantando, declarando a glória do Senhor, que toda a terra está cheia da glória dele. Do lado de fora, no mundo, havia reclamações, muitos tipos aqui de problemas, mas nada adianta, apenas reafirmar o que todos sabiam. Contudo, aqui o louvor muda este ambiente completamente de adoração, transformar a vida de Isaías completamente, em meio a que a adoração a Deus opera livremente, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quando nós paramos de reclamar e passamos a adorar tudo que é transformado, porque estamos invocando a glória de Deus, o que é o início que pode mudar todas as coisas em nossa vida. Muitos problemas que nós vivemos são porque o homem quer receber a glória e por isso ele colhe as suas consequências do seu egoísmo. Mas quando nós se humilhamos perante aquele que pode nos exaltar em tempo oportuno, a situação muda. A nossa missão é essa que Deus deu. Mas quando nós se humilhamos diante do Senhor e adoramos com sua misericórdia, o Senhor transforma qualquer situação. A missão é descoberta quando nós paramos para ouvir os problemas que passamos a alimentar, as coisas que edificam, então passamos a expressar então o que enche o nosso coração. Lucas 6,45. Deus está nos chamando, mas nem sempre nós paramos para ouvir, porque nós estamos ocupados demais. Abra, minha irmã e meu irmão, os seus ouvidos, escute o Senhor Deus te chamando. Qual foi a terceira coisa que o profeta Isaías fez? Lábios, ou seja, mudança nas palavras. Quando é para ouvir, a segunda coisa, a mudança de entendimento. A terceira coisa que Isaías fez, os lábios, a mudança de palavras. Isaías 6, do 5 ao 7. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor Deus dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado no altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi perdoada e o seu pecado também. A reação aqui, minha irmã e meu irmão, de Isaías, ao ver a glória de Deus, ao ouvir aqui os louvores que os anjos foi reconhecer que os seus lábios era sujo, era impuro. Então o que é que o anjo faz? Vai tirar uma brasa viva com uma pinça do altar, vai tocar na boca do profeta para purificar. A partir então desse momento, Isaías estava habilitado para proclamar aqui a palavra de Deus como chamado profético, como chamado missionário. Um dos maiores empecilhos para a percepção
descrição do chamado são as nossas próprias palavras. Muitas vezes reafirmamos os problemas quando dizemos, esquecemos que temos autoridade de ligar e desligar aqui na terra e também no céu. Mateus 18, do versículo 18 ao 19. O profeta aqui vai anunciar a vontade de Deus e não o que todos já sabem. Quando nós recebemos aqui um chamado missionário, nós precisamos evitar todo tipo de palavra que não vai edificar. Todo tipo de palavras que não edificam, porque os nossos lábios devem ser consagrados ao Senhor para anunciar então a sua palavra. A missão aqui é descoberta quando nossos lábios são purificados por Deus através da confirmação dos pecados e principalmente com a dedicação para anunciar a verdade, que é a palavra de Deus. Os seus lábios, minha irmã e meu irmão, são consagrados para levar o evangelho. Qual foi a quarta coisa que Isaías viu e fez? Pés, ou seja, mudança de direção. Isaías 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Após aqui a mudança nos olhos, nos ouvidos e nos lábios, agora aqui, os pés aí vão receber uma direção que ele vinha seguir. Quando ele escuta o chamado do Senhor, e agora sem impedimento, algumas aceitam o propósito de Deus, ele aceita o propósito que Deus quer para a sua vida. Isaías então vai sair do templo já como um profeta chamado por Deus e logo vai começar aqui a anunciar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. A partir de agora, sua vida será conduzida pelo Espírito Santo de Deus para assim poder declarar a vontade de Deus e pregar sua palavra. Quando nós lutamos contra o chamado de Deus, minha irmã, que tem em nossa vida, quando nós lutamos contra o chamado de Deus que tem em nossa vida, parece que nada vai para frente. Estamos sempre tentando, sem perceber o que está de errado, não pode dar certo. Mas quando nós se rendemos ao Senhor Jesus e aceitamos a missão, aceitamos o chamado que Ele nos confiou, então nós passamos a ser direcionados por um propósito no qual é maior. Interessado é que o próprio Deus, quando estamos na direção certa, a missão de Deus, por onde formos, seremos abençoados. Siga a direção certa de Deus, siga a direção certa do seu chamado missionário. Você tem alguma missão? Deus tem uma missão para você, nunca se esqueça disso. Se você não descobriu qual é a tua missão, qual é o seu chamado, então ore ao Senhor, peça a direção ao Espírito Santo para que Ele venha te mostrar, para que Ele venha te conduzir a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Viver sem uma missão, minha irmã e meu irmão, viver sem uma missão seria uma vida vazia, sem sentido, sem nenhum propósito. Deus tem um propósito especial para cada pessoa. A maior realização que alguém pode fazer é aquilo que nasceu para viver. Deus também tem prazer em nos usar para fazer a sua obra quando nós ouvimos a sua voz. Quando nós falamos que está alinhado com o Senhor, nada pode nos impedir. Deus tem uma missão, minha irmã e meu irmão, para você. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Receba do Senhor Jesus aquilo que Ele já confiou em você. Permaneça na fé. Descubra qual é a tua missão. Peça direção para o Espírito Santo, para que Ele venha te conduzir, para que Ele venha te mostrar qual é a sua missão. Deus, minha irmã, tem um chamado extraordinário para você. Assim como Isaías, minha irmã, teve
a mudança dos olhos, ou seja, a mudança de visão. Primeira coisa, olhar. Assim como Isaías ouviu, ou seja, a mudança de entendimento. Assim também, minha irmã, meu irmão, como Isaías teve a mudança nas palavras, ou seja, os seus lábios. Assim também, minha irmã e meu irmão, os pés, a mudança de direção. Deus está fazendo na tua vida. Aceite o chamado do Pai, aceite o chamado do Filho e seja conduzido pelo seu Espírito Santo. Fica com esta palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente em o nome do Senhor Jesus.